Pessoal, vocês já repararam que os grandes veículos de comunicação só vêm a público para falar negativamente em relação ao governo Lula? Quando saiu aquela pesquisa antes de ontem sobre a aprovação dele ou não, logo em seguida falaram, veio nos jornalões aí, falando do Javier Milei, lá da Argentina, que 100 dias do governo dele ele tinha apoio popular. Mentira! Eu tenho uma amiga que mora na Argentina, ela é uma bailarina aposentada, ela já tem mais de 80 anos e ela me mandou mensagem ontem no Messenger, chorando, falando que já tem mais de 6 dias que eles estão sem energia elétrica lá na província onde ela mora. Então, assim, ela mora perto de Buenos Aires. Então, assim, pessoal, a Argentina está vivendo um caos. Aí os caras vêm a público, eles vêm e falam isso como se o governo daquele doido tivesse melhor do que o do Lula. Mas isso é um problema dos argentinos, não é problema nosso. Agora, alguém tem alguma dúvida que esse vazamento pela Veja, daquele áudio aí, desse vídeo do Cid, do Tenente Coronel Cid, alguém tem dúvida que aquilo ali veio à tona, que eles publicaram ali para ver se ativava a mente dos bolsominions e eles viessem à rua ou enxovalhasse as redes sociais com essas teorias deles de comunismo, de não sei o quê? Alguém tem alguma dúvida disso? Agora eu acho que o Coronel Cid, ele se encalacrou, porque ele foi chamado para depor lá e hoje foi lido tudo aquilo que ele falou lá, o depoimento dele, e ele literalmente está totalmente arrependido. Porque não tem como ele falar uma porcaria daquela, que ele foi induzido a alguma coisa, se ele estava acompanhado pelos advogados dele. Então quer dizer que os advogados dele foram coniventes com ele ser torturado mentalmente para falar o que não queria, para falar o que não era, para mentir? Lógico que não. Aquele ali foi colocado de propósito. Só que assim, mais uma vez, a ideia bolsominion saiu, o tiro saiu pela culatra. Aliás, o tiro foi no pé novamente. Quando as pessoas falam que a comunicação do governo Lula está péssima, é em relação a muitas coisas disso. Ninguém quer que ele venha aqui falar do Bozo, não. Ninguém quer que ele venha falar do cara. Ele tem que falar do governo passado e o que o governo dele está falando, como foi o desgoverno passado e o que o governo dele está fazendo. E tudo do outro governo, o cara só tirava a verba da segurança, saúde, educação, ele tirava de tudo ele tirava. Não, foi contra a compra da vacina, ele não queria não queria deixar que os estados fossem autônomos para resolver em relação à pandemia do jeito que eles quisessem, do jeito que eles achassem que estavam certo, como aconteceu em São Paulo, aqui no estado de Goiás, onde eu moro. Então, tudo isso tem que ser dito. Eles pediram aquela CPI que eles pediram em relação ao dia 8 de janeiro, eles pediram aquilo achando que ia dar alguma coisa, deu para eles. Se ferraram, como tudo que eles põem a mão. Todo mundo que ficou do lado desse cara, desse Bozo, será que as pessoas não veem isso, não? Todo mundo que ficou do lado dele se ferrou. Tem uns caras no Brasil que são, assim, contagiosos negativamente. O Dalacraia, o Morcego, o Vlad Chapéu, entendeu? O Bozo. Todo mundo que fica do lado desses caras se ferra. Tem uns exemplos desse povo que está preso hoje na Papuda, na Colmeia, pessoas ali que se separaram, perderam seus casamentos, perderam seus empregos, perderam patrimônio deles, como eu já vi caminhoneiros chorando, o exemplo de um que disse que perdeu 4 caminhões, de tanto pagar multa, por fechar rodovias, por tudo. Todo mundo que ouviu ele se ferrou. Todo mundo se lascou. Será que o pessoal não vê isso, não? As profecias do Dalacraia deu tudo negativa. A profecia do morcego, como ele falou do Deus da direita e o Deus da esquerda, então, segundo a profecia dele, o Deus da esquerda ganhou. Então, assim, o povo não vê isso, não. O povo não vai acordar para isso nunca, não. Tem pessoas que estão asilados aí, estão em outros países, estão se escondendo com mandato de prisão contra eles. O pessoal tudo se escondendo, acabaram com as suas vidas sociais, com as suas vidas políticas, com as suas vidas profissionais. Será que ninguém vê isso, não? Agora, o governo do presidente Lula tem que prestar atenção na comunicação. A comunicação é tudo. Não precisa vir para as redes sociais mentir como esses caras faziam, não, como eles ainda fazem. Só que as mentiras deles, muitas delas tornam-se verdade na mente dos bolsos, na mente do gado que segue eles. Tornam-se verdade.
As verdades que são divulgadas em relação ao presidente, ao governo do presidente Lula, na cabeça deles, tornam-se mentiras e eles passam de um para o outro como se fosse mentira. Eles não acreditam que hoje no Brasil morreu mais de 1 milhão de pessoas, que eles falam 750 mil, não foi, foi mais de 1 milhão que morreram. No mínimo a metade disso foi culpa dele, foi negligência dele. Ele é um genocida, ele é um mentiroso, ele é um frouxo, entendeu? Ele é covarde. O último ato, enquanto ele era presidente, o que ele fez? Ele pegou um avião presidencial e foi para os Estados Unidos, entendeu? É quase um roubo. Ele pegou o avião sem avisar nada, sem ter viagem oficial nenhuma, ele simplesmente foi para se esconder, ele foi para ficar atrás de um muro, ali observando a atitude do gado, a atitude dos que estavam ali em redor dos quartéis, para ver o que eles iam fazer, o que ia dar aquilo. Se tivesse dado certo, ele tinha voltado por cima, querendo ser o cara, sendo que ele é um covarde. Ele fugiu, ele não tem coragem de fazer nada. Ele só aparece em público agora chorando. Toda foto que mostra dele é com uma cara de bunda do caramba. Será que vocês não veem isso não, pessoal? Olha o tanto de gente que está preso ali, perderam as suas vidas, perderam o casamento, perderam tudo, entendeu? Estão vivendo precariamente. Na época do calor, quase morrendo de calor, quando tiver frio, tiver mais úmido, eles passam, pessoas já morreram, como tem aí aquele Bibiano, que até hoje a morte dele é um mistério, como teve até Clésio, que foi um terrorista do caramba, virou a viatura, botou fogo não sei o que, pintou e bordou, depois quiseram fazer o cara virar Marta, pelo amor de Deus, né, pessoal? Por favor, preste atenção, põe a mão na consciência e saiam dessa onda, porque vocês vão acabar se ferrando. Ele está ferrado, não tem escapatória para ele e vocês vão junto. Ou vocês saem disso, vocês acordam, deixam de ser zumbis, ou vocês estão fodidos, entenderam? É isso que vocês vão estar se vocês não tomarem cuidado. E que o povo de bem, entendeu? Tenha um ótimo final de semana, que faça as suas festas, faça o seu churrasco, mas não bebe muito não, caramba. Segunda-feira está bem aí, tem que trabalhar, tem que ir atrás para trabalhar, porque ninguém aqui é extremista não. O povo da esquerda, como são chamados, são trabalhadores. Fiquem com Deus. Tchau.